Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre como equilibrar o mundo quântico com a realidade, né? O mundo quântico, o pessoal costuma dividir, né? Como se, na verdade, o mundo quântico fosse um outro mundo, né? E aí que tá a grande errata do século, do milênio, né? Porque o mundo quântico é tudo que a gente existe, tudo que a gente vive, tudo que a gente é, né? É muito importante o verbo ser, porque tudo que é quântico. É energético, é eletromagnético, tudo que na verdade habita tanto em níveis de consciência, frequências vibracionais, realidades e dimensões é quântico. A palavra quântico, inclusive, se você pensar, representa quantidade, representa tamanho, né? E muitas das vezes, na verdade, a menor partícula, às vezes, né? E o que às vezes as pessoas costumam dizer, na verdade, que o quântico seria superior, na verdade, ao mundo agora. E aí que tá. O mundo quântico, ele já está alinhado com a própria realidade. Eu já quero desmistificar isso, porque muitas pessoas, às vezes, chegam nos vídeos ou mesmo procuram na internet, achando que o mundo quântico é igual ao mundo dos milagres, né? O mundo, na verdade, das benfeitorias. Diego, eu vou achar o mundo quântico e minha vida vai mudar de uma hora para outra. E aí que tá. Esse é o velho estigma, né? Até o Jung falava do inconsciente coletivo. As pessoas sempre procurarem a salvação externa, que pode ser numa religião, num partido político, num político, na economia, ou mesmo num grupo religioso, num grupo social. Eu falo até no conceito da nova era, o pessoal transformou numa religião hoje, né? Então as pessoas acham que isso, na verdade, vai transformar a própria humanidade. Muito cuidado, que tem a mesma organização. Tem até um livro bacana do Steve Hassan, que ele fala da psicologia do culto, né? As pessoas pensam igual a qualquer religião, não muda nada. E aí que tá o grande lance. Peraí, você vai continuar pensando como todo mundo ou você vai entrar no mundo quântico de verdade? Qual que é o mundo quântico? É o mundo da existência. É o mundo da lei natural, que é atemporal. A física quântica, inclusive, ela não tem, por exemplo, uma criação agora. Não foi do final do século XIX, século XX que descobriram isso. Já tinha antes, como vários tipos de conhecimento ao longo da humanidade. Por isso que é uma desconexão e às vezes até meio um paradoxo nós falarmos que, na verdade, o mundo quântico é avançado. O mundo quântico é tão velho como a própria humanidade, quando nós dizemos do que nós conhecemos como passado. As antigas civilizações, elas tinham cinturões, né, em relação como se fosse uma bola, né, assim, só para você entender um pouquinho mais. Uma bola numa água, né, então num círculo redondo, porque o círculo redondo, até os sólidos platônicos, você vai ter o círculo, né, até eu tô com uma aliança aqui. Por que uma aliança, um anel, ele é redondo, né? Porque não tem começo e não tem fim. Até no esoterismo, né, no ocultismo, tal como eu sou alquimista, pertencente a outras ordens, nós temos a Ouroboros, né? Então, basicamente o que? É a serpente comendo a própria cauda, ou seja, não tem fim. E eles utilizavam esses círculos quânticos para que alimentar de energia, né? Basicamente energia limpa. A gente não precisa comprar o mesmo petróleo, essa coisa está completamente errada, está completamente, por exemplo, em dissonância com a própria lei natural, onde tudo é possível. Na verdade, não existe escassez, muito pelo contrário, só existe abundância. Para você ter esse mundo que nós vivemos hoje, isso é não viver o mundo quântico. E aí que eu quero falar para você com a nossa abordagem é o quê? Como equilibrar o seu mundo quântico com essa realidade? Porque basicamente você liga a televisão, você vê nas redes sociais, é só escassez, é só tragédia, porque não é o alinhamento entre o mundo quântico em relação com a própria realidade que nós podemos fazer, né? Inclusive, como Leibniz falava no século XVIII, a percepção não é a realidade. Não é porque você vê, por exemplo, na rede social, uma desgraça, né, que o pessoal adora usar essa palavra, não sei porquê, mas basicamente você só falar, você o quê? Diminui sua frequência vibracional, até eu falando aqui nesse vídeo você vai sentir isso, né? Mas basicamente as pessoas gostam porque tá no seu subconsciente. Você foi ensinado, por exemplo, que isso sempre acontece, sempre é assim, né? Porque ou é no meu país é assim, você vê isso, não é só, por exemplo, no Brasil, onde eu estou gravando esse vídeo agora nesse exato momento, mas todo país é assim, o ser humano é igual. Coloca uma coisa na sua cabeça, não seja ingênuo em achar que, na verdade, em outro país as coisas vão mudar. Política é a mesma coisa, né? Por exemplo, a forma que as pessoas pensam é muito parecida com a sua. Às vezes até os hábitos alimentares podem ser diferentes, a comida que a pessoa consome, mas basicamente é o mesmo tipo de princípio. As pessoas têm que se alimentar todos os dias, dormir todos os dias. Se não dormir, o corpo ele vai reagir. Então assim, você vivenciar o mundo quântico é você ir de encontro com, não com essa realidade, mas como a gente gosta de chamar, a matrix mental, a matrix holográfica. E aí que entra a sua principal contribuição como trabalhadora, trabalhador da luz, como você que na verdade quer vivenciar o mundo das infinitas possibilidades, não da boca para fora, né? Porque tem 3 níveis de pessoas agora nesse vídeo, nesse podcast. Pessoas que falam, mas não fazem. Então são aquelas conhecidas como procrastinadoras, são aquelas conhecidas como fracas, porque na verdade não sustentam essa energia, elas são do oba-oba. É como nós poderíamos dizer, o fogo de palha.
Elas começam com bastante intensidade no começo. Nossa, que vídeo legal, nossa, que podcast bacana. Às vezes até mesmo compram os nossos treinamentos, cursos ou mentorias. Mas o que acontece? Né? A energia acaba. Mas peraí, você não estava empolgado no começo? Essa energia, como que você perdeu essa energia? Né? Alguma coisa tem. O objetivo desse vídeo não é responder a isso, mas alguma coisa tem que na verdade você começa e não termina. Eu acho que você deve ter um medo do sucesso, porque quando você tiver sucesso, sua vida não vai ser mais do seu jeito. Né? Você tem medo de engrandecer-se, você tem medo porque falaram que na verdade, Diego, eu não mereço, Diego é por causa disso, por causa daquilo, e aí pode ser o seu caso. Né? O segundo caso é aquela pessoa o quê? Que ela vai, mas ela tem medo. Né? Ela tem medo no sentido do quê? O medo breca, o medo freia. Né? É aquela pessoa meio conformada. O que é uma pessoa conformada em relação a você querer mudar a realidade, mas não está alinhada com o mundo quântico? A pessoa conformada é aquela, na verdade, o quê? Que ela sabe que isso é importante. Estudou, comprou livro, não é aquela pessoa que gosta de tirar selfie. Olha o livro novo que eu comprei. Ou mostra assim, né? Olha, estou num evento aqui com a minha mentora, o meu mentor, né? E às vezes acontece isso, acontece muito isso. Né? E aí o que acontece com a pessoa? Na hora do vamos ver, ela tem, mas e aí? Nossa, mas se eu fizer, e aí o que vai acontecer? Ou seja, você freia a partir do seu cérebro de sobrevivência, que é o reptiliano, pegando, olha a incoerência, pegando aspectos do passado, porque a emoção é uma memória do passado, você vai relembrar no momento presente uma memória do passado, ou seja, seu corpo não está aqui no momento presente, seu corpo está lá no passado, relembrando algo que não deu certo. E se não deu certo, não vai dar certo agora. Olha a dissonância, né? A gente fala na psicologia de dissonância cognitiva. Você fala, mas não faz. E a mesma coisa pode estar acontecendo com você. É uma pessoa conformada. Ah, mas se eu fizer isso, Diego, vai mudar muito. Eu não sei se isso é pra mim, né? E aí, no caso, sabe aquela lista, né? Eu posso pegar, brincando assim, aquela lista de quilométrica de desculpas? A pessoa é clássica em criar desculpas e pode ser o seu caso. Terceiro tipo de pessoa que pode estar aqui nesse vídeo, nesse podcast, é a pessoa que fala, faz com medo, e se tiver desafio, vai continuar em frente, porque sabe que no fundo, o mundo quântico é o único que preza pela verdade, né? E não é a minha verdade ou a sua verdade. Inclusive, a gente tem uma série de semanas, de jornadas que nós falamos muito sobre isso, sobre a lei natural, né? Então, como alquimista, nós utilizamos as leis universais, as leis esotéricas, né? Que são várias, mas ao mesmo tempo a lei natural, ela rege todas as leis. E o que é a verdade? A verdade é o princípio o quê? Que na verdade você pode falar que isso está certo ou está errado, mas tem alguma coisa que é a verdade, que é a base de tudo. Não é uma lei humana, é uma lei que na verdade tem a ver com a base da existência. Não só do universo, multiverso, de tudo o que é. E quando na verdade você está em alinhamento, você medita, você, por exemplo, controla seus pensamentos, você está no momento presente, você vê suas emoções e sabe, peraí, se eu estou agindo desse jeito, é porque eu penso desse jeito. Então, para eu mexer nesse sentimento, eu tenho que agir de outra maneira. E aí que tá. Esse autocontrole, esse autoconhecimento, da forma que você quiser chamar, só é ganho, só é conquistado a partir de experiências, meu amigo, minha amiga. Experiências. Marca essa palavra. Experiências. Terceira vez que eu estou te falando isso, porque a repetição é a mestra da perfeição. A partir do momento que você tiver experiências, você muda o quê? Aquilo que você já conhece. O que você conhece é o que você chama de passado, que está gravado, enclausurado, programado no seu subconsciente. A partir do momento que você tem experiências, você volta naquela criança interior que você desprezou ao longo da sua vida pela sua arrogância, e a arrogância ela precede a ruína. Se você está sendo muito arrogante em relação à sua vida, carreira, relacionamento, saúde, com qualquer pessoa ao seu redor, por isso que o dinheiro não chega, relacionamento não chega, por exemplo, por isso que o seu profissional não deslancha, porque tu está sendo arrogante. Né? E a partir do momento que, na verdade, você tem humildade em admitir, caramba, eu não sei de tudo, deixa eu aprender mais, deixa eu prestar atenção nesse cara aí que está falando nesse momento, porque, basicamente, quando você dá uma chance para uma nova experiência, você volta a ser criança. O que é uma criança? É basicamente ela está preparada, está aberta para vivenciar, independente das consequências. Você foi treinado a acreditar que, na verdade, o ruim é mal. Né? Que o vilão, ele é ruim. E aí, muitas vezes, na verdade, eu não estou dizendo que, na verdade, tem vilão que é bom, eu não estou dizendo isso. Mas, basicamente, tem muito vilão que, às vezes, te ensina mais do que o mocinho lá, que, às vezes, é hipócrita, fala uma coisa e não faz. Você vê vários filmes assim, né? Nós chamamos isso de dissonância cognitiva na psicologia, fala uma coisa e não faz. E é basicamente isso, por exemplo, conceituar que o imoral é moral, não existe isso. O errado é o certo, não, existe a verdade. Por isso que você sabe que no fundo, essa mensagem que eu estou falando para você tem toda a sintonia com o seu momento atual, você quer algo novo.
Você está preparado para o mundo quântico. Mas no fundo, para se desprender dessa matrix mental que está aí, do jeito que está, com as tecnologias que estão, com as pessoas que preenchem esse governo oculto, sempre impedindo a humanidade de crescer, e mais pessoas estão acordando para isso, para ver a luz em relação a essa escuridão, que basicamente é o que impera em relação até aos seus pensamentos, a forma que você foi treinada ou achar que na verdade você tem que vivenciar a sua vida, é a partir disso, desse chamado, que às vezes é pequeno, só que ao mesmo tempo não tem pequeno em relação ao universo, porque o microcosmo é igual ao macrocosmo, o macrocosmo é igual ao micro, é o princípio da correspondência. Se você na verdade colocar isso para trabalhar e acelerar isso, com certeza você vai ter mais resultados, e é lógico que você vai fazer o que? O mundo quântico voltar a ser a realidade na tua vida. Primeiro começa com a tua vida, depois você começa o quê? Espalhar isso para mais pessoas, tá bom? Se você está tendo dificuldades para fazer isso acontecer, eu quero te indicar um treinamento nosso que vai te ajudar muito em relação a isso. Então clica no primeiro link da descrição que vai te ajudar muito, muito, muito mesmo para você que quer, na verdade, dar o próximo passo. É só clicar aqui, tá no vídeo ou no podcast, clica para você conhecer, não tem, assim, nenhuma obrigação, dá uma olhadinha, às vezes vai valer a pena para você conhecer mais o nosso trabalho e com certeza a gente vai poder te ajudar e caminhar junto com você, porque juntos somos mais fortes e vamos mais longe, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts. Um abraço!